Olá pessoal, hoje vamos entender um pouco como surgiu os nossos cães. Vamos tratar um pouco aqui da origem e da evolução desse animal doméstico que tanto nos envolve no nosso dia a dia. Bom, esse tipo de mamífero, hoje, ele se origina desde o passado por um tipo de miacídeo chamado Miacis. Viveu há mais de 40 milhões de anos e uma curiosidade que ele viveu no norte do continente americano. É daí que a gente pode dizer que os ancestrais dos nossos cães, ele surgiu no continente americano, com os Miacis. Os Miacis, eles deram origem aos Sinodermos, ao Tomactus e aos Cyanodectes. Mas o nosso material de estudo aqui, vamos dar um pouco de foco nos Tomactus, porque é esse tipo de canídeos que vai dar origem aos nossos lobos. E daí é que surge os nossos cães familiares oriundos do lobo. Estudos revelam, através de código de DNA, que os nossos cães, eles surgiram através do lobo cinzento do leste asiático. Esse tipo de estudo é bom a gente enfatizar que foi todo feito um mapeamento genético para nos dar uma certeza e uma confirmação da origem dos nossos cães. Esse tipo de carnívoro, que foi o Miacis, ele foi bem difundido na época que ele habitou e povoou todo o continente norte-americano. Ele, na época, ele tinha 42 gêneros e hoje a gente não vê esses animais porque eles foram extintos junto com o processo de evolução. Ok, pessoal? Vamos entender mais um pouco ainda a respeito da evolução dos canídeos, como eu vou deixar aqui através de alguns tópicos e também trazer uma demonstração melhor para vocês entenderem como se deu todo esse processo. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia do período do surgimento do Miacis até o Tomactus, esse tempo foram simplesmente 12 milhões de anos, que foi o intervalo do Miacis até o Tomactus, que é um tempo a nível evolutivo dentro dos parâmetros. Lógico que dentro da nossa condições biológicas, isso aí é uma infinidade de tempo, mas vamos entender também como é que surge as questões do aparecimento do gênero Canis, porque dentro dos canídeos é aquilo que embarca tudo isso que eu acabei de dizer. Agora, dentro do aparecimento do gênero Canis, é bom que a gente entenda como foi que surgiu tudo isso. O aparecimento do gênero Canis, ele aparece ainda aqui no continente americano, mais precisamente no norte do continente americano. É só daí que ele ganha ascensão para ele migrar e habitar toda a Europa. Isso ele faz através do Estreito de Bering. É engraçado que o Estreito de Bering, ele está presente tanto na migração como na imigração de espécies. Inclusive tem algumas teorias que defendem que o homem chegou até a América pelo Estreito de Bering. Já aqui no contexto, esse grupo de caninos, que é o do gênero Canis, ele vai para a Europa através do Estreito de Bering. Principalmente isso acontece no período Oligocênios inferior. Olha que bacana a gente ficar sabendo que todo esse contexto desses cães, desses animais maravilhosos, surgiu aqui na América. E ele ganha a Ásia em período também evolutivo, né? No Plioceno, ele parando toda aquela área, subindo para a Ásia, e ele domina também a África
e para ele chegar até a Oceania. Isso acontece há 500 mil anos atrás. Existem relatos que cães foram importados ali para aquele território que dá origem ao cão dingo aproximadamente há 15 a 20 mil anos, né? Que foi importado pelos homens também. E ele aí faz toda essa ascensão e ocupa todo o globo terrestre, e temos essa espécie maravilhosa. Vamos dando aqui uma olhadazinha nos ancestrais dos lobos, do chacal e do coiote. E o cão ainda tem uma particularidade, que ele é o único animal, além do homem, que compreende o sinal, o gesto corporal de sinalização, de apontar. Nenhum outro animal, fora o homem, faz isso. Existem algumas linhas estudiosos que defendem que o nosso cão atual, ele não só se originou de um único lobo, como acabei de mencionar, do lobo cinzento asiático, né? Precisamente lá do leste asiático. Alguns defendem que surgiu de outras espécies, principalmente o surgimento dessa espécie, ela pode ser defendida por esses teóricos a respeito de sítios arqueológicos na Europa e na China. Isso remota uma série de questões. Mas vale a pena dar uma pesquisada, e eu não vou citar aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas é só para citar para vocês saberem. Podemos citar aqui também que o esqueleto mais antigo que a ciência tem de descoberta de cães remota por volta de 30 mil anos, justamente no aparecimento do homem de cromato, né, que é o Homo sapiens sapiens. E isso é interessante porque é uma relação muito antiga, cão com homem. Existem outros estudos também que retratam outras datas, mas as questões de datas, tudo vai bater dentro da relação do homem com o cão. Já na China se encontra essa relação dentro desse sítio arqueológico com o cão e o homem, cerca de 150 mil anos. Mas já que esses 150 mil anos, ele aparece esses esqueletos não em forma de cão, mas sim ainda de lobos. Esse dado é aquilo que foi mencionado, que essa relação é bastante antiga. Existe um estudo que faz uma comparação do DNA do cão com o lobo, que essa semelhança entre o DNA do cão e o lobo é de 99,8% de semelhança entre cão e lobo. Já com o coiote apresenta 96%. Isso, alguns teóricos desse mesmo estudo, eles acreditam que 45 subespécies de lobos que podem estar originando o desenvolvimento racial observado nos nossos cães. Mas estudos são estudos, teorias são teorias, né? Hipóteses são hipóteses. Então cabe a nós que somos estudiosos do assunto sempre estar pesquisando. Mas o fato é que essas duas raças, elas são muito idênticas, muito parecidas. Um cão e um lobo, eles podem cruzarem, um lobo cobrir uma cadela e um cão cobrir uma loba. E daí eles dão origem a um híbrido. E esses são chamados de híbridos férteis. Eles vão estar dando continuidade à espécie sem nenhum tipo de problema dentro da sua composição. Existe um estudo que fala que se uma espécie ela cruza com outra espécie e consegue dar raça e consegue dar filhotes que não sejam híbrido, isso está se falando a nível da mesma espécie. Mas esse mesmo estudo também diz que uma espécie ela precisa uma série de questões para estar dentro da mesma espécie. Aqui tem um vídeo que eu fiz falando só sobre essa questão de espécie e do que não é espécie, né? O fato de
deles não dá híbridos inférteis, não quer dizer que lobo e cão são das mesmas espécies, porque existem outras questões que separam ele dentre da mesma espécie. Essa semelhança entre o cão e o lobo, eles deixam os arqueólogos de cabeça quente, porque quando esses profissionais da arqueologia estão fazendo essa escavação, que ele se depara com um lobo ou então um cão da antiguidade, é muita semelhança. Segundo os estudos desses trabalhos que têm sido feitos, ele só consegue se diferenciar através do comprimento do focinho, da angulação do stop, entre a distância do caso do tubérculo superior e entre os molares. Bom, para fecharmos esse vídeo, vamos falar um pouco sobre a evolução. A evolução também traz algumas controvérsias, mas dentro da minha pesquisa, eu vi que todas essas teorias e todas essas vertentes, elas se convergem em um único dado. Por exemplo, tem estudiosos que falam que o cão houve a domesticação através da aproximação e outro através da seleção. Eu tive fazendo um estudo e percebi que a aproximação, ela tem que acontecer. De todos esses meus estudos, o homem não vai caçar o lobo no mato. O lobo faz uma aproximação e dessa aproximação é que acontece a seleção. Dá para entender que a aproximação e a seleção, elas se convergem. Então não pode ocorrer seleção sem aproximação, né? E para ocorrer a seleção tem que haver aproximação, e para ocorrer a aproximação existe a seleção já dentro desse aspecto de aproximação. Então, as duas teorias eu acho que não tem muito o que discutirem, que elas terminam se concordando. Espero ter ajudado aqui no vídeo. Não deixe de curtir, dar o seu like, compartilhar, ativar o sininho e fazer seus comentários. Isso é muito importante aqui pra gente no canal. Até os próximos vídeos e até lá!